olha, a gente pegou o tópico do edital que cai: provimento, vacância, direitos e vantagens, retribuição e processo disciplinar. Esse tópico do edital, no mínimo é uma questão e no máximo são duas. Então eu trouxe tudo aqui para a gente falar do que pode cair. Tranquilo? Aí qual o grande problema dessa parte do edital? O edital de vocês não colocou se ele vai cobrar isso tudinho da Lei 122 ou da Lei 8.112. Então, como o edital não botou se vai cair uma ou outra, provavelmente ele vai cobrar das duas. Tranquilinho? Na paz? Então, a gente vai falar dos tópicos. Vou fazer o esquema, depois do esquema eu vou começar a fazer as questões com vocês. A gente vai começar com provimento. É o primeiro tópico que vocês têm no material de hoje. Provimento, vocês sabem que é o acesso a um cargo público. A maneira de ingressar em cargo se dá por provimento. Esse provimento pode ser originário, esse provimento pode ser derivado. Quando é derivado, admite a forma horizontal, a forma vertical e a forma por reingresso. Muito simples, Malbrex aqui. Provimento originário, só existe um, que é o de nomeação. Derivado horizontal, só existe um, que é a readaptação. Derivado vertical, promoção. E o derivado por reingresso é o único que a lei exige a estabilidade. Então aqui só tem quem é servidor estável. Quais são os por reingresso? Reintegração, recondução, reversão e último, aproveitamento. Então, olha como é simples. Reintegração, quando for anulada a demissão, vamos decorar assim. Recondução se dá em duas situações. Reversão, volta do aposentado. E aproveitamento, quando o cargo é extinto, o servidor fica em disponibilidade até ser aproveitado. Daqui muda alguma coisa da 122 para 8.112? Muda em uma coisa, na reversão. Por isso que provavelmente, se eles cobrarem essa mudança, eles vão querer saber que a reversão é a volta do aposentado. Só isso. Mais do que isso não cai não. Tranquilo? Fizeram o esquema? A gente vai fazer agora 10 questões sobre esse esquema para ver se a gente desenrola. Tranquilo? Qual é a cor que tá ruim? A vermelha, é? Hã? É o azul que tá ruim, é? Tá não. O microfone tá bom, man. Tá baixo, é? Ei, Felipe, tá baixo, hein? Tá. Peraí que vai aumentar. Não, a pilha tá boa. Mas anotar para aprender por osmose. Bora. Primeira questãozinha, Mobrex. Pegaram a primeira questão? Tá melhor agora? Tá. Tá ou não? Tá, homem. Tá, eu falo alto. Tá. Valeu. Ficou a mesma coisa, não, desfaladora. Vamos lá, primeira questão. Vamos lá. Vocês não estavam aqui na frente quando veio o homem, não? Perguntar se ele podia fazer concurso da PM. O rapaz cego cadeirante. Aí ele entrou aqui para fazer a inscrição do concurso. Aí a menina começou a fazer. Aí ela achava que ele queria um aulão do ITEP, porque ele era cadeirante e cego. Aí a menina perguntou: qual concurso o senhor vai fazer? Ele: PM. A menina olhou assim: é para você ou para alguém? Não é para mim, nas cotas, eu estou nas cotas.
E ele se matriculou, vai fazer o curso aqui. Vai para as cotas. É cadeirante e cego. Tá certinho isso. Vamos lá. Antônio, primeira questão. É aprovado em concurso para provimento do cargo efetivo. O resultado do concurso é divulgado no dia 1º de março e a nomeação é publicada no dia 20 de março. No dia 30 do mesmo ano, Antônio não compareceu para a posse. Nessa situação, considerando que a regra da lei, o prazo para ele tomar posse, tanto na 8.112 como na 122, uma vez nomeado, há 30 dias para a posse. Já deu 30 dias? Se a nomeação foi 20 de março, ele teria até 20 de abril. Como ele já está em 30 de abril, o prazo já se esgotou. Quanto se esgota? Demitido ou exonerado? Nenhum dos dois. Ato é sem efeito. Letra A. Pergunta, ocorre vacância? Não, porque ele nem assumiu o cargo. Como é que o cargo dele ficou vago? Resposta A de amor, Mobrex. 2. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso adquirem estabilidade após o efetivo exercício de quantos anos? 3, beleza. Então, letra C, 3 anos, mas só podem perder o cargo mediante sentença. Perde o cargo em 4 hipóteses, só que na lei só tem 2. Sentença judicial transitada julgada e demissão. B, C, D. 3 anos, mas podem perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho a critério da autoridade administrativa. E a letra E, 3 anos, mas podem perder mediante processo administrativo que lhe seja assegurado ampla defesa. É a E. Qual o erro da D? A avaliação de desempenho não é a critério da autoridade, é a obrigação. Se ele não passar, ele perde. O errozinho é o a critério. Resposta, letra E de elefante. Questão 3. Um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Essa definição é de cargo público. Cargo é o conjunto de atribuições que devem ser atribuídos ou cometidos a um servidor. Letra C. Questão 4. O Estatuto do Servidor prevê a incidência do seu regime jurídico para, entre outros. Como ele não botou qual o estatuto, a gente vai fazer que é o Estatuto Federal. Senão a questão não tem resposta. Beleza? Questão 4. O Estatuto do Servidor Público Federal, porque senão a questão não tem resposta, prevê a incidência do seu regime para quem? Letra A. Servidor que venha ingressar em cargo efetivo em uma fundação pública de um Estado. Como a gente viu que na questão é Estatuto Federal, Estado é o seu próprio estatuto. B. Servidor que venha ingressar em cargo efetivo na administração direta do DF. DF tem o seu próprio estatuto. C. Empregado público. Empregado público trabalha pela CLT, Banco do Brasil, Caixa Econômica, EBSE. D. Empregado público, CLT. E a E. Servidor que vem ingressar em cargo em comissão em uma autarquia federal. Cargo comissão é estatutário? Não. É ou não? É. Cargo comissão é estatutário, é titular de cargo. É a resposta, letra E. Lembrando que a questão é de acordo com o Estatuto Federal. Aí a resposta é de elefante. 5. A hipótese da administração proceder de ofício à exoneração do ocupante de cargo efetivo. Quando é que a administração exonera o servidor? Vamos lembrar. Existe demissão e existe exoneração. Olha só. A demissão e a exoneração são formas de vacância. A diferença é que a demissão é uma sanção e a exoneração não é sanção. Se a demissão é uma sanção, tem que ter processo disciplinar. Como a exoneração não é sanção, não há processo disciplinar. Essa exoneração, a lei fala que ela pode ser a pedido ou de ofício. Quais são os cargos onde a exoneração é de ofício? 2. Quando o servidor não passar no estágio probatório e quando o servidor for nomeado, tomar posse, mais o quê?
não entrar em exercício. Aí ele é exonerado de ofício. Então, quais são as hipóteses onde o servidor público é exonerado de ofício? Se não passa no estágio probatório, quando ele é nomeado, toma posse, mas não entra em exercício. Tranquilo? Então, bora lá. Questão 5. A hipótese da administração proceder de ofício à exoneração do servidor titular de cargo efetivo. Letra A. Ocorre, por exemplo, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Certo? Certo. B. Ocorre, por exemplo, como consequência da prática de uma infração. Exoneração não é pena, não é sanção. C. Não está acolhido pela lei. Errado. D. Ocorre, por exemplo, quando, tendo sido nomeado, o servidor não tomar posse no prazo estabelecido. Quem não toma posse, o ato é sem efeito. E a letra E. Ocorre, por exemplo, quando, tendo sido aprovado em concurso, o servidor não for nomeado. Se ele não é nomeado, ele não é nada. Resposta. A de amor. Questão 6. Quando o servidor passa a ocupar um cargo ou emprego de maior grau de responsabilidade e maior complexidade de atribuições, diz-se que ele recebeu uma promoção, que é uma forma derivada de provimento, sofreu uma transposição. Transposição é rio. C. Passou por investidura inicial. D. Foi beneficiado com aproveitamento. Ou E. Mereceu readaptação. A de amor, foi promovido. Mobrex. Questão 7. No regime estatutário, a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa, quando anula a demissão, como é o nome? Reintegração. Letra A, não é possível. B, é possível, chama-se reintegração. Correto, letra B, Mobrex. Questão 8. Considere a seguinte situação. Numa situação de urgência, a União, por um decreto do presidente, cria 30 cargos. Para preenchimento desses cargos é aberto concurso de títulos, cujo edital prevê validade de 2 anos, sem prorrogação. Nesse caso, eu quero saber o que está correto ou incorreto. Então, vou ler de novo. Numa situação de urgência, a União, por decreto, cria cargo. Pode criar cargo por decreto? Cargo público só pode ser criado por lei. Mas cargo pode ser extinto por decreto se o cargo estiver vago. Vamos lá. Então, não pode ser criado por decreto. Para preenchimento desses cargos é aberto concurso de títulos. Pode ter concurso de títulos? Ou é prova e títulos. Cujo prazo de edital prevê validade 2 anos. Pode ter 2 anos? A lei fala até 2 anos. Então, 2 anos pode. Sem possibilidade de prorrogação. Pode ser sem prorrogação? Também pode, porque a lei fala poderá ser prorrogado. Ou não. Então, vamos lá. Letra A. Está incorreto o prazo de validade do concurso? Não. B. Está correta a previsão de não prorrogação da validade? Pode ser ou não. C. Está correta a forma de criação dos cargos? Não. D. Está correto o critério de julgamento do concurso? Está incorreto a realização de concurso em lugar de procedimento licitatório? Viagem. Tinha que realmente ser concurso. Resposta. A única coisa que está correta aí é a letra B de beijo. 9. Pode ter um prazo de concurso cuja validade em horas? Questão caiu há 3 meses atrás. Validade de concurso. Qual é a validade do concurso? Não é até 2 anos? Pode ter validade em horas? Sério, foi a pergunta que foi feita. Prazo de validade do concurso, 72 horas. Não é até 2 anos? Pode ter problema não. Agora lembrando, quando é que começa a validade? Da homologação do resultado final. 9. Então a resposta é qual? 8B, 9. Após do servidor é
personalíssima, vedado qualquer procuração. Errado, pode ser por procuração. B. Depende de declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função. Quando você vai tomar posse, você tem que fazer duas coisas importantes. Você tem que declarar se tem outro não cargo e você tem que declarar os valores que constituem seu patrimônio. E ainda tem uma terceira. Para saber se você não está lascado da saúde. Exame médico obrigatório. Então vamos lá. Eu ia dizer outra palavra, mas está sendo gravado. Pode não. Vamos lá. Então a posse, a letra A está errada. B. Depende da declaração de validade de outro cargo, sim. C. Independe de prévia inspeção médica. Tem que ter. D. Haverá em qualquer hipótese de provimento. Só tem posse no provimento originário. D. Perdão, ocorrerá no prazo de 30 dias contado da homologação do concurso. Na lei federal, quanto é o prazo para posse? Foi nomeado 30 dias. Na lei estadual, 30. Não, estadual são 30 para posse, 15 para exercício. Mas quanto é o erro? O erro não é o 30, não. O prazo da posse é 30 dias contado do quê? Você é nomeado, tem 30 dias para posse. E não da homologação. A homologação do concurso é do prazo de validade. E não para posse. Qual é a resposta? B de beijo. E a última de provimento. Vigílio, servidor federal estável, foi reintegrado no cargo que ocupava anteriormente. Porém, esse cargo estava provido por Sócrates. Nesse caso, o servidor Sócrates também estável será o quê? Se o reintegrado volta, quem está no lugar dele é reconduzido. Letra A. Reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Ou aproveitado em outro, ainda posto em disponibilidade. Beleza? Agora, cuidado. Vou reformular a pergunta tirando uma coisa. Vigílio, servidor federal estável, foi reintegrado no cargo que ocupava anteriormente. Porém, esse cargo estava provido por Sócrates. Nesse caso, Sócrates não é estável. O que acontece com Sócrates? Exonerado. Porque para ter qualquer um dos provimentos por reingresso, reintegração, recondução, reversão e aproveitamento, ele tem que ser estável. Tranquilo? Então a resposta, letra A de amor. Agora questõezinhas de vacância. Vamos ter fé que hoje tem pipoca. Eu pedi Coca-Cola. É o terno, vai. Vamos lá. Ai. Vacância. Vamos lá. Esqueminha de vacância. Vacância quando o cargo está vago. Mas a vacância, o vínculo pode estar suspenso, o vínculo pode estar extinto, ou o vínculo pode estar alterado. Vacância é quando o cargo está vago. O vínculo dele pode estar suspenso, extinto ou alterado. É o vermelho que é ruim. Qual é a hipótese de vacância onde o cargo está vago e o vínculo está suspenso? Só existe um caso, chamado vacância por posse. É aquela situação onde o servidor público passa em um outro concurso público que os cargos são inacumuláveis. Aí ele pede a vacância por posse. Esse vínculo aqui fica suspenso por quanto tempo? Pelo prazo de validade do prazo do estágio probatório. 3 anos. Quais são as hipóteses de vacância onde o vínculo está extinto? Morte, exoneração e demissão. E quais são os exemplos de vacância onde o vínculo é alterado? Aposentadoria. Aí tem mais 2 casos que são ao mesmo tempo vacância e provimento. É a readaptação e a promoção. Pronto. Então esse é o esquema de vacância. Na vacância, o vínculo pode estar suspenso,
pode estar extinto e pode estar alterado. Suspenso só nessa hipótese, vacância por posse. Extinto, situações como morte, exoneração, demissão. Alterado, situação de aposentadoria, readaptação e promoção. Beleza? Se cair na prova, qual? Readaptação e promoção. É porque é hipótese de vacância e hipótese de provimento. Belezinha? Aí se liguem na pegadinha. Se o servidor público é removido, o vínculo dele está extinto, suspenso ou alterado? Se o servidor é removido, o vínculo é extinto, suspenso ou alterado? Nada, porque remoção não é vacância. Remoção é forma de deslocamento. Vamos lembrar. Deslocamento. O deslocamento pode se dar por remoção, que é o deslocamento do servidor, ou redistribuição, que é o deslocamento do cargo. Remoção e redistribuição são formas de deslocamento. Não tem nada a ver com hipótese de vacância. Tranquilo? Agora vamos para cá. Olha como é Mobrex. Duas questõezinhas sobre vacância. Questão 11, A vacância do cargo público poderá acontecer, letra A, sob a forma de exoneração. Até aí, tá certo? A exemplo do desligamento do servidor com caráter punitivo. Não, porque não é sanção. B. A vacância pode acontecer com ou sem extinção do vínculo, a exemplo da aposentadoria e readaptação, respectivamente. A vacância pode acontecer com ou sem extinção do vínculo, a exemplo da aposentadoria e da readaptação, respectivamente. Estaria invertido porque a aposentadoria, o vínculo é alterado, e readaptação, o vínculo é alterado também. Mas acho que vai ser essa. C. A vacância ocorre como hipótese de demissão, que consiste no desligamento do servidor sem caráter punitivo. Errado porque é punitivo. D. A vacância ocorre com a posse em outro cargo não acumulável, caracterizando a transferência como forma de provimento. Transferência não existe mais no Brasil. E a letra E. A readaptação, a vacância, ocorre também na hipótese de reversão, reintegração ou recondução do servidor em outro cargo. Também não. O gabarito dava como B, pessoal. Só que a B não está correto, porque aposentadoria e readaptação são hipóteses de vacância. Só que aposentadoria e readaptação, o vínculo é alterado e não extinto como está. Entendeu? Não tem resposta não. Está anulada a questão. Deu letra B, só que não pode ser letra B. Entenderam? Acho que esse aqui é FCC. E a questão 12, Mobrex. Não é caso de vacância. Demissão é. Promoção. Nomeação. Pronto. Readaptação é. E exoneração é. Resposta C de carinho. Tranquilinho? Mobrex. Agora vamos falar de acumulação de cargos. Vamos ter fé que hoje é quarta-feira. Vocês não tem mais aula de Frank. A CIS acabou também? Senhor mata, viu? Não é porque eu vendo o cartório. Vende casamento. Manda foi casamento. Agora a gente vai falar de acumulação de cargos. Olha só.
Acumulação de cargos na Constituição, na lei. Como é que se acumula cargos? Na Constituição Federal, são aquelas hipóteses. 2 de professor, 1 de professor mais 1 de técnico científico, 2 da saúde, com profissões regulamentadas. 2 de professor, 1 professor em técnico, 2 da saúde. Na lei, tanto na lei 8.112 como na lei 122, quais são os cargos que podem acumular? Na lei, todos são relacionados a cargos em comissão. Na lei 8.112, na lei 122, você pode acumular cargos? Pode, se for em comissão. E quais são os cargos que você pode acumular em comissão? A lei, ela traz 3 situações. Vamos estudar as 3. Olha como é fácil. Eu posso ter um cargo em comissão, secretário, ministro, assessor, e ser convidado para assumir um outro cargo em comissão. Eu vou ficar com 2 em comissão. Só que esse outro aqui, ele tem que ser de forma interina. O que é uma coisa interina? Temporária, passageira, provisória. Por exemplo, eu sou secretário de educação e o secretário de turismo morreu, um míssil caiu na cabeça dele. Eu posso interinamente assumir essa outra secretaria. Por quanto tempo? Interinamente. A lei fala dessa palavrinha, interino. Nesse caso, eu ganho pelos 2? Nesse caso, eu vou fazer opção. Eu só posso ganhar por 1. Segundo, eu tenho um cargo em comissão e sou convidado para assumir um outro cargo em comissão. Só que esse outro cargo em comissão aqui, ele é no conselho de uma estatal. O que é estatal? Empresa pública ou sociedade de economia mista. Exemplo, tem uma ex-presidenta da República, que eu não vou dizer o nome dela, que era mulher, que ela era, antes de ser presidenta da República, era ministra de Lula, lembram? E era presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. Esse outro cargo, comissão, ela tinha porque era no conselho de uma estatal. Podia ter os 2. Aí, nesse caso, ganha pelos 2. Entenderam? E o terceiro caso? O terceiro justamente é o mais complicado. Eu já tenho 2 cargos acumuláveis. Como assim? Aqui é a opção da remuneração. Eu já tenho aqui 2 cargos acumuláveis. Quais são esses 2? Uma dessas hipóteses. 2 de professor, 1 professor e técnico, 2 da saúde. Eu já tenho 2 acumuláveis e fui convidado agora para ser cargo em comissão. Para dar um exemplo, para ficar fácil. Imagine que eu sou médico do estado e médico do município. Pode? Fui convidado agora pelo governador para ser secretário de Educação e Saúde. Eu já tenho 2 acumuláveis, fui nomeado para cargo em comissão. Eu vou me afastar dos 2 acumuláveis. Se eu vou me afastar dos 2 acumuláveis, eu vou ficar só com qual? Só com esse. Agora que vem a pegadinha. Salvo se houver compatibilidade de horário com um cargo. Com um cargo. Eu tenho 2 acumuláveis, sou nomeado cargo em comissão. Eu vou me afastar dos 2 acumuláveis, salvo se houver compatibilidade de horário com um cargo acumulável. Perfeito. Entenderam? Ritmo de festa. Aí, se eu me afasto aqui no estado, eu opto. Se eu acumulo, eu ganho esse e esse.
para a questão? Vamos lá, questão 13ª. Um servidor ocupante de cargo em comissão, sem prejuízo das atribuições desse cargo. Letra A. Poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, acumulando a remuneração de ambos. Interino não acumula. B. Poderá ser nomeado para ter exercício interino em outro cargo de confiança, optando pela remuneração de um deles. Certo. C. Poderá ser nomeado para ter exercício permanente em outro cargo comissionado. Nunca. D. Poderá ser nomeado para ter exercício permanente? Não. Letra E. Não poderá ser nomeado para ter exercício de modo interino ou permanente. Interinamente pode. Aí, se for interino, opta pela remuneração. Tranquilo? Resposta. B de beijo. E a 14. É tudo B, né? Tem C de carinho. Tem a de amor. 14. Um servidor acumulava licitamente 2 cargos públicos efetivos e foi nomeado para cargo em comissão. Nesse caso, ressalvando-se a existência de exceção, a regra é que ele tem 2 cargos acumuláveis e foi nomeado cargo em comissão. Aí ele coloca, ressalvado exceções, qual é a regra? A regra é se afastar dos 2. O salvo é a exceção. Então, qual é a regra? Letra A. Deve ficar afastado dos cargos efetivos que acumulava. B. Acumule o cargo em comissão com apenas um cargo efetivo à escolha da administração? Não. Não posso aceitar nomeação, visto que já acumula 2 cargos? Não. Próprio decida solidariamente viagem. Delibere do qual cargo abrir mão, viagem. Resposta A de amor. Lembre-se, a regra é que se afasta dos 2. A exceção é que ele pode ficar com um acumulável. Na paz? Agora vamos para as questões de processo disciplinar. Vamos lá, ritmo de festa. Olha só, a prova de vocês são 5 questões, né? Provavelmente de administrativo, a divisão vai ser essa aqui, ó. Eita, eu não consigo subir aqui não. Eu tô todo duro. Eu tô todo duro. Não, tô todo duro a mão mesmo. Uma questão sobre atos. Uma questão sobre poderes. É danado. Trabalhou o dia todinho. Vai casar. Que é isso, menino? Maria. Olha só. Uma sobre atos, uma sobre poderes. Uma sobre entes. A quarta e a quinta que eu tô achando que vão ser 2 questões sobre essa parte de servidor público. Porque ele bota agente público, agente político, servidor. Entendeu? Pronto. Vamos lá, em ritmo de festa. Aí quem vier pro aulão que eu vou dar as questões de atos, poderes e entes. Vamos lá. É módico o valor, menino. Estão cobrando quanto, aulão? 10 conto, não? Para aluno?
Vou sortear 2. Processo disciplinar. Bora. Vamos ter fé? Olha só, qual é a parte do processo disciplinar, tranquilo? Servidor faz uma besteira, sofre uma sanção. Eu preciso de um processo toda a vida que ele tiver que sofrer uma sanção. Os 2 procedimentos que nós temos são a sindicância e o PAD, processo administrativo disciplinar. As sanções são advertência, suspensão e demissão. Vamos lá? O que é que a gente tem que saber? Dos esquemas. Então vamos fazer os esquemas. Sindicância. Vou fazer esse esquema de sindicância de processo e aí a gente começa a fazer as questões. O servidor responde a 2 procedimentos para sofrer 3 sanções. Sindicância. Vamos lá. No Brasil, a sindicância serve para investigar. E dessa investigação, a sindicância pode resultar em 3 conclusões. Quais são? Vamos lá. Pode investigar e não descobrir nada. Então, o processo vai ser arquivado. A sindicância pode investigar e a própria sindicância gerar uma sanção. Para isso, a sanção ela tem que ser uma advertência ou uma suspensão por até 30 dias. E a sindicância que investiga, ela pode mandar abrir o PAD, processo administrativo disciplinar. Para cá. E o PAD? Ou o PAD nasce de ofício, ou o PAD é o resultado de uma sindicância. Quando é que nós temos processo administrativo disciplinar? Ou de ofício, ou como resultado de uma sindicância. Muito simples. O que é que eu tenho que saber agora? A parte mais chata. Quais são as etapas do PAD? Processo administrativo disciplinar. Quais são as etapas? Instauração, inquérito administrativo e julgamento. Muito simples. Instauração, inquérito administrativo e julgamento. Quando é que é instaurado? Quando é publicado uma portaria. Essa portaria designa uma comissão. Quantos servidores fazem parte da comissão? 3. Instaurou, vem para o inquérito. Aí o inquérito tem a instrução, defesa e relatório. Vamos lá, instrução, vou atrás de prova. Defesa, qual o prazo? Podem ser 3 prazos a defesa. 10, 20 e 15. 10 dias se o processo tiver um indiciado. 20 se o processo tiver mais de um servidor. 15 se ele for citado por edital. E o relatório. Esse relatório ele não é vinculante. O que está no relatório não vai obrigar, não vai vincular o julgamento. Quem julga é a autoridade. Qual é a autoridade? Se for demissão, se for suspensão e se for advertência. Se for demissão, quem é que demite servidor estadual? Máxima autoridade. Depende. Se você for servidor do judiciário, presidente do tribunal. Suspensão, quem está abaixo da máxima. E se você for advertido, chefe imediato. Advertência, suspensão, demissão.
Demissão máxima, suspensão abaixo da máxima, advertência, chefe imediato. Uma vez que eu fui julgado, eu posso recorrer? Posso. Quais são os recursos? Reconsideração, recurso hierárquico e a revisão. Tudinho, homem. Reconsideração, peço para quem? Mesma autoridade. Recurso hierárquico. Autoridade superior. E revisão vai para essa mesma pessoa, só que a revisão tem que ter fato novo. Qual é o prazo? Reconsideração 30 dias, recurso hierárquico 30 dias, revisão. Não tem prazo, tem que ter só o fato novo. Esse é o esquema. Agora a gente vai fazer questão pra cacete. Vamos. O bom depois de comer, escrever depois de comer pipoca, porque fica oleosa a mão com manteiga. Tem uma manteiguinha, não? Tem lá no final. Eu olho, é? E eu achando que era manteiga. Essa bicha é feita no air fry. Tem óleo não. Jerônimo já acabou de dar aula para vocês, ainda tem aula de Jerônimo. Ele estava hoje com uma camisa bem branquinha. E um sapato bem branquinho. Bora? Vamos lá, questão 15. Alguém perguntou? Bora. Questão 15. A apuração de irregularidade de serviço público, do qual vai resultar o servidor a imposição de demissão, será feito por que meio? PAD, resposta letra E de elefante. 16. Mobrex. O inquérito administrativo é investigação prévia, fase da sindicância, meio de penalidade, fase do PAD ou meio de imposição de suspensão. Inquérito administrativo é uma fase do PAD. Resposta D de dado. 17. João Vitor, técnico judiciário, injustificadamente recusou-se a ser submetido à inspeção médica. Quando o servidor não quer ir para a inspeção médica, ele é suspenso por até 15 dias. E determinado por Luísa, diretora de sua unidade. A mesma diretora mantém sua irmã, Rossana, sob sua chefia imediata em cargo de confiança. Quem pratica nepotismo é advertido. Nesse caso, suspensão de até 15 dias e advertência letra B. 18. Determinado servidor,
ausentou-se do serviço sem justificativa pelo período de 45 dias alternados no prazo de 4 meses. Tem duas penalidades que são parecidas: abandono e inassiduidade habitual. Vamos lá. Abandono e a inassiduidade, ela tem um critério objetivo e um critério subjetivo. Objetivo e subjetivo. O subjetivo é a intenção do cara. O objetivo é o prazo. Qual é o critério objetivo para eu abandonar meu cargo? Faltar mais de 30 ou 30? Mais de 30 dias corridos. Qual o critério objetivo para a inassiduidade? Falta por 60 dias alternados no intervalo de 12 meses. É o critério objetivo. No abandono, eu tenho que faltar mais de 30 dias seguidos. Na inassiduidade, 60 alternados em 12. Critério ob e o critério sub. Subjetivo é a vontade do cara. A vontade de abandonar, a vontade não está nem aí para nada. Na inassiduidade, esse critério subjetivo recebe um nome. É a desídia. Desídia. O que é desídia? Desídia é quando você não está nem aí para nada. O que é um namorado desidioso? O que é que a gente faz com um namorado desidioso? É a mesma coisa. Bacana? Só que aqui ele tem que ser desíduo por 60 dias alternados. Vamos lá. 18. Determinado servidor ausentou-se do serviço sem justificativa pelo prazo de 45 dias alternados no prazo de 4 meses. Posteriormente, o servidor retornou normalmente às suas atividades. Em razão desse fato, é instaurado o processo que poderá culminar com que pena? Até aí, sem ler questão. O cara faltou 45 dias alternados em 4 meses. Qual é a pena? É a advertência. Porque nem caracteriza abandono, porque não são 30 dias seguidos, e nem inassiduidade, porque não são 60. Mas como ele faltou 45, ele tem que ser chamado a atenção. Ele é advertido. Aí vamos lá. Letra A. Demissão por inassiduidade. É demissão? Não, porque demissão são 30. Inassiduidade são 60, perdão. B. Advertência ou suspensão por inassiduidade. Não, porque não é inassiduidade. C. Demissão por abandono. Não, porque não é demissão. Advertência sem prejuízo de posterior demissão, caso falte mais 15 dias nos próximos 12 meses. Nessa não. E aí, advertência sem prejuízo de posterior demissão, caso falte mais 15 dias nos próximos 6 meses. É essa, porque ele já faltou 8 meses. Porque ele já faltou 45 em 4. Mais 8 dá 12. Resposta E de elefante. Entenderam? Questão 19. A 19 eu vou pular porque é sobre responsabilidade, a gente faz um esquema. A 20. Na revisão do processo, disse que... O que é revisão? Revisão é aquele recurso que não tem prazo, mas tem que ter um fato novo. Na revisão, letra A, o ônus da prova cabe ao poder público. O ônus da prova cabe a quem alega o fato novo. B, não constitui fundamento do pedido a simples alegação de injustiça. Certo, porque tem que ter o danado do fato novo. C, o pedido que sempre depende de caução, existe uma súmula vinculante do Supremo hoje, dizendo que em processo administrativo não é admitido caução. O que é você caucionar? Pagar para recorrer. Processo administrativo não pode isso. D. O pedido pode ser feito pelo respectivo tutor se o requerente estiver mentalmente insano. É sacanagem, não é tutor não, é curador. E a letra E. Pode resultar agravamento. A revisão pode piorar a situação do cara. Pior do que está, não pode ficar. Qual é o único recurso aqui que pode agravar?
Recurso hierárquico é que pode ter a reforma para pior, só no recurso hierárquico. Então a resposta: B de beijo. Vamos para 21. É certo que no processo administrativo disciplinar, o afastamento preventivo do exercício do cargo poderá ser imposto ao servidor pelo prazo de até 60, prorrogável ou improrrogável? 60 prorrogável por igual prazo. O afastamento preventivo é para ele não prejudicar as investigações. O afastamento preventivo é pena ou é medida cautelar? Medida cautelar. Resposta: C de carinho. Conta. Aí agora a questão 22. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado? Quando é que há cassação de aposentadoria? A lei só fala que existem 3 penas: a demissão, a suspensão e a advertência. Só que se o servidor aposentado for punido com demissão, aí a aposentadoria dele é cassada. Cassação da aposentadoria, do aposento. Vamos lá. Questão 22. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do servidor que houver praticado na inatividade, falta punido com demissão? Tem que ser na atividade. B. Tiver praticado na atividade, falta punido com demissão ou suspensão? Suspensão não, é só demissão. C. Na atividade, falta punido com demissão ou suspensão? Não. D. Na inatividade ou na atividade, falta punido com demissão? Não. Na atividade, falta punido com demissão? Certo. Resposta letra E. 23. A gente vai pular porque é sobre responsabilidade. Vai pular 24 também. Vai pular 25. Não, 25 a gente vai fazer. Vamos lá, 25. No caso em que houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão, o que é que o Estado pode fazer? Converter em multa de 50% dos vencimentos. A. Deverá ser convertido em repreensão? Não. B. Poderá ser convertido em advertência? Não. C. Poderá ser convertido em multa na base de 20%. A multa é sempre de 50%. D. Poderá ser convertido em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer no serviço. É essa. D de dado. Aí vamos para a 26. É certo que de uma sindicância, entre outras situações, pode acontecer de imediato. Vamos lá, letra A. A sindicância pode gerar o arquivamento, desde que o fato narrado não configure um ilícito penal. B. A sindicância pode aplicar pena de suspensão por qualquer período. A sindicância pode gerar prisão temporária, viagem. A sindicância pode gerar instauração do processo disciplinar. Ou, letra E, afastamento preventivo do servidor. E agora? A ou D? É D, mas qual é o erro da A? A sindicância pode gerar arquivamento do processo? Pode, desde que não configure ilícito administrativo. Sindicância é procedimento administrativo. Não é ilícito penal. Por isso que a resposta é a letra D. 27. Ao servidor é proibido praticar usura. O que é usura? Usura é um crime. A gente conhece como agiotagem. Emprestar dinheiro a juros. Acontece isso no Brasil? É muito comum na Alemanha, que é um país subdesenvolvido. Brasil não. É só os bancos que fazem. Bank factoring. Então aqui não tem isso não. Mas se um servidor fizer, qual é a pena? É crime. Demissão. Resposta: B de beijo. Aí vamos para outro esqueminha. Esqueminha aqui vocês vão ter que guardar no coração. Existe advertência, existe suspensão, existe demissão.
A advertência fica no registro por quanto tempo? Não, no registro. Não. 3. É só lembrar. Você faz de 3 em 3 uma mini copa. Suspensão fica no registro do servidor por 5. E demissão fica no registro por quanto tempo? Não fica, porque uma vez demitido o vínculo é extinto. Uma vez advertido, qual é o prazo de prescrição? Ah, sim. Prescrição em 180 dias. Advertência. Prescrição da advertência são 2 anos. E da suspensão e prescrição da demissão 5 anos. Vamos lá. Os prazos da prescrição todos vão ter como início não o dia que acontece o fato, mas o dia que a autoridade toma conhecimento da autoria. Pronto, Mobrex. Se errarem isso, tchau. Vamos deixar para errar a informática. São 20 questões de informática? Vixe, Maria, é para errar 10. Não, português não, mas informática erra umas 5. Eu me lembro do concurso do Ministério Público, todo mundo se lascou em informática. Lembra? Vamos lá, questão 28. A ação disciplinar contra o servidor para apurar a infração punida com advertência prescreve em Mobrex. Errou essa? 180 dias. Questão 29. Vamos lá. Vamos ter fé. 29. Considere os seguintes assertivos a respeito do provimento. Vixe, viu errado aqui. 1. Reintegração é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez. Aposentadoria por invalidez é reversão. B. Reversão é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado quando invalidada sua demissão. Isso é reintegração. 3. Em regra, as universidades e instituições de pesquisa, científicas e tecnológicas federais poderão prover seus cargos com cargos de professores e técnicos e cientistas estrangeiros. Pode. E o 4. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Igualmente certo. Resposta. Letra E de elefante. Vamos para 30. A reintegração é a reinvestidura do servidor em cargo anteriormente ocupado ou resultante de sua transformação quando invalidado sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Encontrando-se provido o cargo, o eventual ocupante será o quê? Reconduzido, se for estável. Então vamos lá, letra A. Revertida ao cargo de origem, não. Removida ao cargo de origem, não. Reconduzida ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ainda posto em disponibilidade. Certo, resposta C. 31. A Lei 8.112 dispõe sobre o regime dos servidores civis da União. Analise. 1. Interesse da administração, equivalência de vencimentos, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Isso é o que? Investidura, nomeação, substituição, redistribuição, provimento. Não sei, vou por debaixo. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, isso é requisito de quê? Estágio probatório. Agora ajudou. 3. Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado quando decorrente da inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante. Isso é recondução. 4. Modalidade consistente em pedido de deslocamento do servidor para outra localidade, independente do interesse da administração, em virtude de processo seletivo, promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas.
Isso é remoção. E a resposta? Letra D de dado. 32. Para fins da 8.112, que dispõe sobre o regime dos servidores, analise. 1. A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo vago, quando invalidada sua demissão. Até aí, está certo ou errado? Desde que por decisão judicial, administrativa ou judicial, com ou sem ressarcimento das vantagens. É com ressarcimento. Está duplamente errado aí. 2. Se julgado incapaz por serviço, o readaptado será aposentado, sendo que a reversão por invalidez ocorre quando junta médica declarar insubsistentes os motivos de aposentadoria. Volta do aposentado. Certo ou errado? Certo. 3. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade pode ser feito mediante aproveitamento ou substituição em qualquer cargo. É cargos equivalentes. 4. O estágio probatório ficará suspenso, entre outros casos, durante certas licenças ou afastamentos para serviços em organismos internacionais, de que o Brasil participa ou coopere, e será retornado a partir do término do último impedimento. Certo? Resposta. D de dado. Vamos ter fé. 33. A respeito da nomeação. Letra A. A nomeação para cargo de confiança que estiver vago deve ser realizada em caráter efetivo. Se é cargo comissão, é caráter temporário. B. A nomeação para cargo isolado de provimento efetivo pode ocorrer sem prévia habilitação em concurso? Não mais. 3. Recondução é forma de nomeação. Recondução é provimento. D. O servidor ocupante de cargo efetivo e que exerce cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício interino em outro cargo de confiança? Pode. E a letra E. A nomeação é direito adquirido do candidato aprovado em concurso? A nomeação é uma expectativa. A nomeação no Brasil, em regra, é expectativa. Ela só é direito em 2 casos hoje pacíficos. Quando você passa dentro do número das vagas ou quando é preterida a ordem de classificação. Só nesses 2. A regra, o servidor não tem direito de ser nomeado, tem expectativa de ser nomeado. Por isso que ela não é um direito, ela é uma expectativa. Resposta. Letra D de dado. Vamos para 34. Quanto ao regime dos servidores. 1. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Certo. 2. Os cargos são acessíveis aos brasileiros natos, são criados por lei ou decreto, para provimento em caráter exclusivamente efetivo. Peraí que tem 3 erros aí. Os cargos são acessíveis a todos os brasileiros natos? A todos os brasileiros. São criados por lei ou decreto? Só lei. Para provimento exclusivo em caráter efetivo? É efetivo ou em comissão. 3. São requisitos básicos para a investidura. Idade mínima de 21. Idade de 18. E a idade máxima? Depende do cargo. É o edital que vai dizer. Concurso para policial. PM aqui. É 30. É, Assis passou com 50 naquele concurso. Vamos lá. Questão 4. A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação do servidor quando publicado em diário oficial. Investidura é ato de posse. E 5. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Certo? Qual é a resposta? D de dado. 35. No que concerne aos servidores, assinala a opção correta. Letra A. Os cargos públicos são acessíveis apenas aos brasileiros natos e naturalizados.
e estrangeiros na forma da lei. B. O regime de trabalho do servidor se sujeita ao limite mínimo de 6 horas. Limite mínimo. Limite máximo de 8 e mínimo de 6. Certo? Aí quando você é estável, você só trabalha 4. Mas... C. É garantido a todo servidor exercício do direito de greve? Todos não. Policial civil, pela lei, não pode fazer greve. Pela lei, não. Militar também não pode. Saúde também não pode. ITEP, pode? Pode tudo, meu amigo. ITEP. D. O concurso de títulos, mediante seleção por currículo para provimento de cargo isolado, terá validade de 1 ano. Não existe concurso de títulos. Ou é prova e títulos. E a letra E. A impossibilidade física de entrar em exercício acarreta a possibilidade de fazê-lo por procuração? Não, exercício é personalíssimo. A procuração pode ir para posse. Resposta. B de beijo. 36. Mobrex. A investidura ocorre com a posse. Erraria essa. 37. Não ocorrendo a posse, no prazo de 30 dias contado da nomeação para o cargo, o que é que acontece? Torna sem efeito. Letra C de carinho. 38. X, servidor público na qualidade de analista judiciário do TRE do Mato Grosso do Sul, teve invalidado por sentença judicial a sua demissão. Assim será ele invalidada a demissão. Ele é estável. Reintegrado. Letra. E se tivesse a mesma questão e dissesse que X não era reintegrado, não era estável, perdão. Vou ler a questão. X, na qualidade de analista, não estável, teve invalidado por sentença a sua demissão. O juiz disse que não podia ser demitido. Não, imagine que eu sou servidor, estou em estágio probatório, fui envolvido num processo disciplinar e fui demitido. Aí a justiça entendeu que o processo disciplinar foi montado. Foi ilegal a minha demissão. E agora? Não pode ser reintegrado, porque só se ele for estável. Ele volta para o trabalho. Como é o nome dessa volta? Provimento inominado. Não tem nome. Mas ele tem que voltar. Provimento inominado. Então a resposta é a letra E. E a 39. A respeito da posse, considere. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contado da publicação do provimento. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Contado da publicação do ato de provimento. E a nomeação é o quê? A nomeação é uma forma de provimento. Ah! 2. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação? Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação? Só tem posse na nomeação. 3. É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo entrar em exercício, contados da posse? Na lei federal são 15. Na estadual são 30. Ah, essa questão, não sei. Mas essa questão é com base na lei federal. Mas... Diz, homem. Aqui, ó, de acordo com 8.112. E A4. Se o servidor estiver afastado por motivo legal, o início do exercício da função de confiança recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias. Certo. Quando você é nomeado para uma função de confiança, se você é designado para a função, você tem que assumir a função quando? Imediatamente. Se você estiver afastado, a partir do dia que você voltar, e esse prazo só pode demorar 30 dias. Qual é a resposta?
A 3 está errado. Letra B de beijo. Aí faltaram duas. Quais foram? Vamos lá. Olhem. Responsabilidade civil, administrativa e penal. No Brasil, a responsabilidade civil, administrativa e penal, elas são responsabilidades independentes. Só que é possível que o processo penal tenha o poder de vincular o processo civil e o processo administrativo. Quando é que vincula? Cai penal parte geral? Não, é só processo penal, né? Não é tal de vocês? Vamos lá. Quando é que o processo penal vincula o civil e administrativo? Como cai processo penal para vocês? Se liguem aqui. Se você for condenado, a condenação do penal vincula? Vincula. Se você do penal for absolvido, depende. Se você for absolvido por inexistência do fato, absolve. Se você for absolvido no penal por negativo de autoria, falta de autoria, você não foi o autor, vincula? Vincula. Inexistência de fato, falta de autoria, vincula. Se você for absolvido por falta de prova, falta de prova não vincula. Se você for absolvido porque o fato não é crime, não vincula. Então, olha só. Em tese, se no processo penal você for condenado, a condenação do penal vincula, repercute no civil e no administrativo. Se no penal você for absolvido por inexistência do fato ou falta de autoria, essas duas absolvições necessariamente também vão absolvê-los do processo civil e do processo administrativo. Agora, se você for absolvido por falta de prova ou porque o fato não é crime, isso aqui não tem o poder de vincular. Exemplo, para ficar fácil de entender. Fato é atípico. O servidor tentou atirar no procurador-geral. Lembram? Ele tentou atirar no procurador-geral e ele respondeu a um processo civil, administrativo e penal. Imaginemos que no processo penal ele tenha sido condenado. A condenação aqui também vai condená-lo aqui e aqui? Necessariamente. Se no penal, o servidor que tentou atirar no procurador-geral for absolvido porque não houve fato, ele vai ser absolvido aqui e aqui. Mesmo exemplo, se o servidor que atirou no procurador-geral for absolvido por falta de autoria, não foi ele que atirou, foi uma bala perdida que entrou na sala na hora, também vai absolvê-lo. Agora, se ele for absolvido por falta de prova, não há provas que foi ele que atirou, no processo penal, na dúvida, se absolve. Só que essa brincadeira de na dúvida absolver é só no penal. No administrativo e no civil, isso aqui não vai vincular. Como também, o fato não é crime, não vincula. Agora, como não é tal de vocês cai processo penal, se liga aqui, ó. E se ele for absolvido com base no artigo 65 do CPP, do Código de Processo Penal, o que é você ser absolvido com base no 65 do CPP? Se você for absolvido por legítima defesa, estado de necessidade, instinto de cumprimento de dever legal. Por exemplo, policial civil, policial militar, em atividade, mata uma pessoa em legítima defesa. Todo mundo está entendendo? Ele responde a um processo civil, administrativo e penal. No processo penal, ele é absolvido porque, de acordo com o artigo 65 do Código de Processo Penal, se você agir em legítima defesa, você não é condenado. Essa absolvição dele em legítima defesa também repercute no âmbito civil e administrativo? Sim. O Código de Processo Penal fala que se você for absolvido com base no 65 do CPP, isso aqui faz coisa julgada
no âmbito civil e no âmbito administrativo. Então, eles também serão absolvidos civilmente e administrativamente. Entendeu? Então, hoje, como é que a gente vai decorar? Quando é que o penal vincula o civil e vincula o administrativo? Se no penal for condenado e se no penal você for absolvido por inexistência do fato, falta de autoria ou com base no artigo 65 do CPP. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de um direito. Tranquilo? Em ritmo de festa? Aí a gente vai para aquelas questões que eu pulei. Quais são? 17 eu fiz, homem. É B de beijo. 19. 19. 19 é B de beijo. Não, 17 é B de beijo. Agora eu vou para 19. Em matéria de responsabilidade do servidor, ocorrendo a prática de um mesmo fato delituoso. Letra A. A aplicação de uma sanção, seja civil, penal ou administrativa, exclui a das demais. Exclui as demais? Não. B. A sanção civil, penal e administrativa poderão acumular-se. Claro. C. A sanção administrativa exclui a sanção penal. A administrativa exclui? Não. Quem pode excluir é a penal. C. D. A sanção penal exclui a sanção civil e administrativa, mas estas são acumuláveis entre si. Só exclui se for absolvição nessas três hipóteses, ou condenação. E a letra E. A sanção civil exclui a sanção penal. Nunca. Resposta. B de beijo. Aí qual é agora? Deve ser B de beijo também. Um servidor federal comete um ato que supostamente configura ao mesmo tempo ilícito penal e administrativo. São instaurados processos distintos para apurar as duas ordens de responsabilidades, mas o processo penal encerra-se primeiro com a absolvição pela negativa da existência do fato. Assim sendo, o servidor foi automaticamente absolvido na esfera administrativa. Essa situação está certa ou errada? Inexistência de fato, e se ele foi absolvido por isso, isso aqui vai vincular o civil e o administrativo. Então, vamos lá. Está errada a instauração simultânea dos processos. B. Está correta a instauração simultânea dos processos, todavia, o processo penal deveria ter restado sobrestado, suspenso. Não. C. Foi corretamente absolvido o servidor na esfera administrativa, em face da decisão penal que negou a existência do fato. Certo. Então a resposta C, morreu. Qual é agora? 24. Determinado servidor praticou um ato que configura ao mesmo tempo ilícito penal e administrativo, tendo-se instaurados processos distintos nestes dois âmbitos. O processo penal encerrou-se primeiro, absolvendo-se o servidor por não corresponder o ato em questão a nenhum tipo penal. Ele foi absolvido porque o que ele fez não é crime. O fato é atípico. Se o fato não é crime, essa absolvição aqui não tem o poder de absolvê-lo no âmbito civil e no âmbito administrativo. Então, letra A, vamos lá. Letra A, poderá ser condenado o processo administrativo? Pode, já que não vincula. Resposta A de amor. Acabou? A 33, qual é que a colega perguntou ali? D de dado. Amém? Então, amém, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos uma boa noite, bons estudos.